Agora sim, boa noite. Hoje nós encerramos o módulo 2 e nós iniciamos o módulo 3 e 4, que é esse livro aqui, Escola de Profetas, conhecendo os livros da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos e nós temos 40 minutinhos de aula a começar de agora. Amém? Então vamos orar para a gente começar a nossa aula. E hoje vai ser uma aula muito produtiva, muito boa, que nós vamos entender um pouco mais sobre os ciclos da Bíblia. E a gente vai começar falando sobre o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Amém. Vamos orar e começar nosso estudo. Compartilhe o link para a gente poder começar a nossa aula. Amém? Senhor, eu te louvo por nós estarmos aqui reunidos, Pai, por esse tempo de conhecer mais a Tua palavra, de conhecer mais a Ti, com profundidade, com amor. Que o Espírito Santo mesmo ministre em cada coração aquilo que nós podemos e devemos levar dessa aula, Pai. Que esse tempo que nós vamos passar contigo, conhecendo a Tua palavra, Pai, seja transformador, que renove a nossa mente, fortaleça o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente termina o módulo 1 falando da visão renascer. A visão renascer, ela está baseada na restauração. Eu acredito que a principal diferença daquilo que é a mensagem de Jesus Cristo, que o mundo precisa demais e que é algo muito forte dentro do mover apostólico, é o amor. E o amor, ele gera compreensão, ele gera perdão, ele gera tolerância. Então, todas as vezes que as pessoas esperavam que Jesus tivesse uma atitude de revolta, uma atitude, enfim, de julgamento, né? Que essa semana a gente ministrou sobre ser justificado em todas as igrejas. Jesus sempre surpreendeu ao mundo através do seu amor, até o sacrifício máximo, quando ele se entrega na cruz através do amor. E eu acredito que não existe, eu tenho certeza assim, absoluta, que não existe outra maneira da gente se ligar com Deus se não for através do amor de Deus, né? Porque quando a gente se encontra no amor de Deus, a gente não precisa ser aceito por mais ninguém. É muito dura essa busca contra o espírito da rejeição ou a busca em ser aceito que as pessoas passam, procurando aprovação no olho de outras pessoas e se esquecendo de buscar aquele que nos amou. Primeiro, aquele que entregou a sua vida por nós, que foi Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos mais a palavra, nós entendemos a maneira de Deus agir, também a gente transfere isso para o nosso dia a dia e a gente consegue entender a maneira que Deus trabalha conosco, que é maravilhosa, que é única, que é restauradora, que é transformadora, e como é bom ser amado pelo Senhor, né? Então, nós estamos no nosso jejum de Ana, que é um jejum maravilhoso. Eu vou postar a cartilha depois aqui no Face. E Ana, ela viveu uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque Ana, há muitos anos, ela foi até o templo chorando, porque ela não tinha algo, porque ela era provocada, porque ela se sentia rejeitada, porque ela se sentia esquecida por Deus. O dia que ela entendeu que ela podia entregar a Deus algo que Penina não podia entregar, a vida dela foi transformada. Amém, Sueli, Vera? Então, o momento que a gente entende que a gente pode entregar ao Senhor algo que outras pessoas não podem, nós deixamos de ficar com 100 para ficar
com aquilo que é multiplicado. Então, a vergonha se transforma em dupla honra, né? Porque Penina, ela tinha muitos filhos, mas ela não tinha filhos para entregar para o Senhor. Porque a identidade dela estava no que ela tinha, não é? Então, se ela entregasse aquilo que ela tinha, ela ia ficar com o quê? Sem nada. Mas nós não, nós temos o Senhor, né? Então, é muito bom quando a gente move o nosso coração, né, Sueli, em favor daquilo que é o que Deus tem para nós. Porque o que Deus tinha para Ana não era ser estéril. O que Deus tinha para Ana era que ela gerasse Samuel. E ela entendeu, o dia que ela entendeu isso, que ela não era a provocada, a esquecida, a estéril, ela rompeu com a esterilidade. Esse ano é um ano da gente deixar de ser estéril. Então, Ana, como fala na Bíblia, né, que ela estava sem comer e sem se alimentar, né? Então, ela estava em jejum. E o que nós estamos agora é em jejum de doce. Não é, Fernanda, Sueli, Elaine? A tentação é grande, né? Mas a gente faz o nosso jejum e nesse jejum que ela estava, ela alcançou o coração de Deus através das orações dela. Amém? Então, nós vamos alcançar o coração de Deus, conhecendo a palavra, entendendo os ciclos de Deus. Amém? E recebendo daquilo que é a palavra do Senhor, vencendo esse espírito de Penina, né? Que eu sempre falo, às vezes, a provocação não está fora. A provocação está aqui dentro. Das tuas mentiras, dos enganos que Satanás colocou dentro de você, que não te permitem ser aquilo que você é em Deus. Então, o diabo mentiu tantos anos para Ana. E isso a fez chorar. Porque ela estava focada na provocação. E a palavra de Deus fala assim, que Penina a provocava em extremo. O que é isso? O diabo, ele vai nos provocar até as últimas consequências, até o fim, em extremo. Né? Ele não vai parar no meio do caminho. Né? Esse extremo, esse esgotamento, esse cansaço geral, essa gota, última gota, é até onde o diabo quer levar a todos nós. Para quê? Para que a gente saia do lugar aonde a gente gera aquilo que Deus quer que a gente gere no nosso interior. Amém? Então, é muito importante que a gente saiba do que a gente está se alimentando. Por quê? A boca vai falar do que está cheio o nosso coração. Então, a gente está se alimentando do quê? De coisas ruins. Tudo que você coloca para dentro, uma hora vai sair. Se você não colocar a palavra de Deus no teu coração, se você não colocar a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vai ser impossível que isso se manifeste no seu dia a dia. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar hoje entendendo um pouco o Antigo Testamento, né? Então tá aqui nossa primeira aula que começa o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ela fala um pouco do pacto, do acordo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que chama o Pentateuco, que é o início do Antigo Testamento, tá? Então eu já dei uma aula sobre isso aqui, sobre os livros da Bíblia. Quantos livros tem na Bíblia? Quem aí de casa sabe? A Regiane falou que fez EPA 66, muito bem, né? Então nós temos 66 livros e eles estão divididos num ciclo muito interessante. Vou até mostrar aqui para vocês que é exatamente dessa maneira. Ele está dividido entre o Pentateuco, que são 5 livros, os históricos, que são 12 livros, os proféticos de sabedoria, que são 5 livros, profetas ou históricos, né? Profetas maiores e profetas menores. Então, 5, 12, 5, 5, 12, né?
Muito bem, Deb, Regiane, todos respondendo aí direitinho, 66 livros. E os 5 primeiros livros da Bíblia, quem já sabe decor? Obrigada, Rô, obrigada. Mateus, hoje sai o Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, né? São os primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, na verdade, né? Esses são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 primeiros livros. Esse é o chamado Pentateuco. Esses livros foram escritos por Moisés, tá? E é a base da nossa fé cristã. Então, o Antigo Testamento, ele começa exatamente nesse decorrer da história, das revelações, e esses 5 primeiros livros é chamado como o Cânon Bíblico, que também é a Torá judaica, tá? Então, esses 5 primeiros livros, eles são importantíssimos, por quê? O primeiro livro é Gênesis, que quer dizer no princípio. Depois vem Êxodo, que o nome em hebraico é Shemó, que quer dizer, esses são os nomes. Depois vem Levíticos, que quer dizer, ele chamou. Depois vem Números, que quer dizer, no deserto. E Deuteronômio, que quer dizer, por estas palavras. Se a gente juntar tudo, vai ser, no princípio, estes são os nomes que ele chamou no deserto para estas palavras. Então, a Bíblia ela é toda escrita pelo Espírito Santo de Deus, porque são vários autores escrevendo um único livro. Inspirados por quem? Por um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí eu trouxe essa divisão do Antigo Testamento que eu adorei, do livro da Escola de Profetas, e eu incentivo você que tem um CEA perto da tua casa a se inscrever e participar, porque o CEA é realmente demais. A gente faz aqui uma versão reduzida daquilo, que é essa ilustração aqui. Então, eu imprimi ela numa versão ampliada para vocês e para o pessoal aqui, que é a divisão do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem o tempo do campo, o tempo da comunidade, o tempo da coroa e o tempo, vocês estão vendo aí em casa? Dá para ver? E o tempo do cativeiro, que está aqui. Aonde que esses períodos estão relatados na Bíblia? Então, aqui é o tempo do Pentateuco, o tempo do campo, que são quais livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Aí tem o tempo da comunidade, que é Josué, Juízes e Rute. O tempo da coroa, que são os reis, que é esse tempo em preto, que também são os livros Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas. E depois o tempo do cativeiro. Então, se a gente gravar esses 4 Cs, a gente mais ou menos entende os períodos bíblicos. Quando a gente estiver lendo a palavra, é importante que a gente tenha mais ou menos esse panorama bíblico na nossa cabeça. Tá ao contrário para vocês? Ah, deixa eu ver. Não sei. Depois eu posto, tá? Tá ao contrário, não vou saber deixar ao contrário, vai ser impossível, tá? Então, é o campo, a comunidade, a coroa e o cativeiro. Então, o período do campo é o período de Abraão até Moisés. O período da comunidade é o período de Moisés de Josué até o primeiro rei, que foi Saul. E o período de cativeiro do Antigo Testamento, ele engloba essa duração de mais ou menos 160 anos, que teve o cativeiro babilônico durante o Antigo Testamento, e essa história é contada na época de Esdras, de Neemias e de Ester. Amém? Bom, vamos lá. Esse aqui tudo a gente já passou. Quem foi Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia? Quem sabe quem foi Moisés aí em casa? E aqui?
Moisés fue escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Después que muere José, ¿no? Dios le había prometido a ese pueblo que habían ido allá por un período. Sí, ellos fueron porque hubo mucha hambre en ese lugar y allí ellos empezaron a reproducirse y el faraón de allí conocía a Josué e toda essa história que José, o libertador. Muito bem. Então José foi mesmo esse escolhido por Deus, quem respondeu em casa. Sempre que a gente pensa de Moisés, a gente lembra do quê? A gente lembra, sabe que é uma associação boa, Rose? Quando a criança nasce, a gente não põe ela no Moisésinho, no Brasil? Por que tem esse nome? Você sabe? Não. Por quê? Quando Moisés nasceu, eles estavam debaixo de um cativeiro e havia um decreto de que toda criança fosse morta, os filhos das hebreias, porque eles eram escravos, só que eles estavam nascendo fortes e poderosos, né? Então, aí houve essa lei, que todos os filhos das hebreias deviam ser mortos, mas Joquebede e o marido dela eram da tribo de Levi, e ela escondeu o menino. E quando chegou na época de ter que entregar o menino para ser morto, ela construiu um Moisésinho, que a gente chama, que ela é um cesto de vime, e ela escolheu a hora que a filha de Faraó estivesse nadando, lá ela se banhando, diz que a filha de Faraó estava lá se banhando, e ela estrategicamente pôs o nenezinho no cesto e depositou ele sobre as águas. E deixou ir lá perto e falou para Miriam, que era a filha mais velha dela, ir do lado acompanhando o nenê. Quando a filha de Faraó viu aquele nenezinho deitado no cesto, ela falou, eu quero pegar ele para criar. Aí Miriam falou, olha, se você quiser, tem uma ama hebreia que ela pode amamentar, porque ela ainda está com leite. Era a mãe. Aí a filha do faraó contrata a mãe e dá toda a condição para que a Joquebede pudesse criar o próprio filho. E aí, depois que ele desmamou, ele foi levado para o palácio e ele foi criado dentro de toda a cultura. Então, a vida de Moisés, ela se divide em 3 ciclos de 40 anos. 40 anos ele ficou dentro do palácio de Faraó. Depois, 40 anos ele esteve no deserto. Por quê? Ele sabia que ele era hebreu. Um dia ele sai e esse desejo de libertador já estava no coração dele. E esse desejo dele de libertar o povo já estava no coração dele, sem dúvida nenhuma. E aí ele, nesse desejo, ele acaba vendo um judeu sendo judiado e ele assassina o egípcio que estava judiando do judeu. E aí ele se torna um assassino, então ele foge para o deserto. E lá ele fica, ele tem 2 filhos, ele se casa, e no meio, um dia Deus chama ele no meio da sarça. E ele volta então a ser quem ele era, quando se inicia o último ciclo de 40 anos, quando ele realmente, são os 40 anos que ele se torna um libertador. Ele cumpre o propósito de Deus na vida dele. Né? E é tão interessante esse número 40, porque Jesus, antes de começar o ministério dele, quantos dias ele ficou no deserto? 40 dias. Tanto que hoje, estudando, senta aqui com a gente, pastor, eu estou bem proposta, assim, acabando o jejum de Esther, que a gente está de Ana, eu quero fazer um jejum de 40 dias, porque é impressionante, né? Depois que eu estudei essa divisão, que eu vou até passar para vocês, que é mais ou menos a divisão do Antigo Testamento, eu comecei a entender um pouco a Bíblia. A gente vai agora dar uma introdução desse panorama bíblico do Antigo Testamento de uma maneira clara e objetiva, e eu vi como esse ciclo de 40 ele se repete muitas vezes na Bíblia, sobre tempos, eras e reinados que eles precisam, sabe, são ciclos que Deus tem com a gente, e eles têm começo, meio e fim.
E é muito importante a gente saber qual que é o ciclo de Deus, né? Às vezes a gente... Sempre, Rose, mas às vezes a gente acha assim, que eu vou preparar a terra, plantar, colher, plantar, regar e colher, é um ciclo único. Não, o ciclo de plantar é um ciclo. O ciclo de colher, de regar é outro ciclo. O ciclo da colheita é outro ciclo. Então, quando você entende que você... Existe uma divisão no mundo espiritual, que você entra em alguns ciclos e todos eles passam pela perseverança, você constrói um futuro com Deus. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque o nosso dia a dia ele está muito imediatista. O nosso dia a dia é muito instantâneo. Então, o relacionamento com Deus, às vezes, ele carrega também essa ansiedade de não saber esperar os tempos de Deus, né? Então, fazendo o panorama bíblico que eu queria fazer hoje, o que nós temos? Nós temos, então, a história com Deus começa em Gênesis, Adão e Eva. Eva come do fruto, traz para o seu marido, entra o pecado, e o pecado faz com que eles saiam do paraíso. Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Abel decide dar uma oferta ao Senhor, o que desperta o ódio em Caim. Caim se levanta e mata Abel. E aí tem uma geração disso. Dessa geração de Caim nasce povos. E esses povos decidem construir a Torre de Babel, que é para que eles nunca mais fossem destruídos pelo Senhor. Tal. Não, depois de tudo isso, Deus chama um justo, né? Que algumas pessoas que Deus chamou dentro da palavra, né? Então, tem Noé. Então, Noé ele foi chamado como uma pessoa fiel ao Senhor. Ele constrói a arca. Essa geração de Caim é uma geração má. Deus resolve destruir todos eles como? Com as águas. E preserva apenas a família de Noé. Aí Noé tem os seus descendentes. E tem Sem o cão. Sem cão e Jafé. Sem cão e Jafé. Mas quem vê a vergonha do pai mesmo, pastor? É o cão que vai gerar o Cainã, que vai dar nome à terra de Canaã. É isso aí. Ele vê, depois que Noé, Deus faz aliança, a primeira aliança da Bíblia, né? A aliança de Noé, que coloca o arco-íris. Ele vê a vergonha do pai dele, porque tinha bebido um pouquinho a mais, ficou nu. Em vez dele cobrir a vergonha do pai, ele foi lá e chamou tudo para expor a vergonha do pai, né? Denunciou. E aí ele caiu em maldição. E essa geração acaba sendo uma geração também maldita. E tudo baseado em princípios espirituais, né? A exposição da fraqueza do outro, né? Aquilo que a mulher traz para dentro da casa, no caso de Eva. Depois de todo esse período, Deus chama um pai da fé. Esse pai da fé foi quem? Abraão. Só que Abraão era casado com uma mulher estéril, Sara, né? E aí Sara, porque Abraão ele não era povo de Deus. Deus falou para ele, olha, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele sai. E Sara era estéril. Aí os anjos do Senhor aparecem e falam, olha, você vai ter filhos e a promessa do Senhor vai se cumprir. Então Deus dá a eles Isaac. Que Isaac são os dias de riso. Isaac, depois que a mãe dele morre, nesse meio período, enquanto Abraão estava esperando que Isaac nascesse, ele acabou tendo um filho com uma concubina. Um conselho ali, né? A Sara já estava caída da fé, né? Sara já estava caída da fé. Já estava achando que Abraão não ia funcionar nunca mais. E aí ele... A circuncisão vai acontecer antes da terra prometida. Também tem até a circuncisão. Abraão faz uma aliança de circuncisão também. O Ismael. Então, nascem os ismaelitas, né?
que é esse filho bastardo de Abraão. Só que quando ele começa a crescer, antes de Isaac nascer, tá? Eu voltei um pouquinho. Antes de Isaac nascer, estava demorando de Isaac chegar. Abraão saiu com um filho, que era Ló. Aí saiu com um sobrinho. Aí ele despede esse sobrinho, né? Aí Sara, meu Deus, cadê esse filho? Cadê esse filho? Pela lei, você era estéril, você podia dar sua concubina para que gerasse. Então, a mulher engravida, a concubina dela engravida. E aí gera Ismael. Só que ela começou a ficar saco cheio de Ismael e fez Abraão despedir ele para o meio do deserto. Então, nasceu Isaac e Ismael, tá? Só para a gente fazer um panorama bíblico. Isaac se casa com Rebeca, né? Que também... Raquel. Não, Rebeca. Rebeca. Eu sempre troco Raquel. De Jacó. Isaac se casa com Rebeca, que também era estéril. Tudo é estéreo. Todas. Tudo para Deus fazer tem que ser estéreo. Por isso que esse é um ano de quebra de esterilidade. Olha quantas vezes Deus quebrou a esterilidade na Bíblia. Só que isso é no mundo espiritual. Deus vai quebrar a nossa esterilidade espiritual. Aquilo que a gente deixou de sentir para Deus, aquilo que a gente deixou de acreditar no Senhor, aquilo que está que se tornou estéril dentro de nós, né? Ruth. Aí então ele casa com Raquel, com Rebeca, e Rebeca tem grávida de gêmeos, que é Jacó e Esaú. Aí Esaú é aquele que vende a primogenitura por um prato de lentilha para Jacó. Jacó vai fugido do irmão, porque o irmão quer matar ele. A hora que vê que ele pega bem sua primogenitura, ele passou a rapa. E ele volta para a tribo, para a família dele, para a terra da onde a mãe saiu, que era Rebeca. E ele se apaixona por Raquel, casa com Lia primeiro, porque eles se apaixonam por Raquel, mas o pai, muito esperto, fez ele trabalhar 14 anos até casar com quem ele amava. Mais 2 ciclos de Deus, né? 2 ciclos de 7 anos. Os períodos, Senhor. E ela vai ser estéril também. E também vai ser estéril. Raquel também é estéril, né? E depois ela gera filhos para Deus também, né? Só que nesse interim, Deus muda o nome de Jacó, né? E ele passa a ser então Israel. E daí nasce as 12 tribos. Os 12 filhos dele deram origem às 12 tribos judaicas. Que aí é mais ou menos quando a gente entra no panorama do Antigo Testamento. Vocês estão acompanhando até agora? Muito bem. Tá claro? É lindo. É muita informação, mas é importante a gente ter toda essa informação na nossa cabeça. Mas o jeito que você fez a história ficou tão... Ficou fácil? É isso que eu quero, que fique fácil para você de casa e para vocês também.